O presidente do Conselho Nacional Eleitoral venezuelano anunciou durante a madrugada a vitória de Nicolás Maduro na eleição presidencial do país. Com 80% da apuração concluída, o Conselho afirma que o atual presidente obteve 51,2% dos votos contra 44,2% do opositor Edmundo González. Os outros candidatos teriam ficado com 4,6% dos votos. A oposição, no entanto, diz que houve fraude, que não conseguiu acompanhar a contagem e que González venceu a votação. E quem chega para acompanhar esse assunto, fazer uma análise, é a Daniele Aires, que é coordenadora da pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Sempre bom contar com a sua análise. Professora, seja muito bem-vinda ao Mundo Record News mais uma vez. É uma eleição que veio tensa, causou apreensão ontem e continua agora com esse resultado sendo questionado por muitos países, não? Bom dia, Kelly. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês e com os telespectadores de vocês. Veja, é uma eleição que padece principalmente de legitimidade e transparência. Era um pleito que já se esperava ser muito delicado, porque toda a construção da campanha, o acordo entre a oposição e a situação, ou seja, Maduro e os seus opositores para que as eleições ocorressem e que se aceitassem os resultados dessa eleição, tudo isso foi muito sensível e muito complicado ao longo dos meses. E agora, na hora da divulgação, a gente percebe, um pouco antes da divulgação e na divulgação dos resultados, que a transparência ficou a desejar, muito a desejar. Ou seja, não se sabe, a oposição acusa que nem todas as atas foram disponibilizadas, que não é possível fazer uma verificação dessa contagem. Os observadores internacionais não puderam chegar ao território da Venezuela. Ou seja, é uma eleição que, ao invés de conseguir legitimar e apaziguar a sociedade venezuelana, legitimando o governo que vai se instaurar no país, continuou causando um distúrbio efetivo na sociedade desse país e, obviamente, dificultando com que todo o reconhecimento internacional se coloque a esse pleito e crie uma situação de melhor, de mais passividade, de mais acordo, de mais entendimento e desenvolvimento para a sociedade venezuelana. É um problema, se criou mais um problema onde já existia uma grande questão regional. Professor, acho que sempre é bem importante a gente trazer uma dimensão para quem acompanha o Mundo Record News sobre como funciona a eleição na Venezuela, né? Porque tem algumas coisas que eu acho que valem a gente trazer aqui até para poder compreender melhor. Sim, o processo eleitoral funciona um pouquinho parecido com o nosso, né? Você vai ter a urna eletrônica, e essa urna eletrônica vai ter o nome dos candidatos e, de alguma forma, vai ser votada e vão gerar atas no final desse processo, das sessões eleitorais. Essas atas são muito parecidas com aqueles boletins que ocorrem aqui no Brasil, que é todo o processo auditável e tudo de forma efetiva. O problema hoje na Venezuela são dois. Primeiro, a dificuldade de se fazer as pessoas chegarem e dar legitimidade para as pessoas chegarem aos espaços de votação, principalmente os que estão fora da Venezuela, que não podem votar, que a grande maioria que seria de uma votação contra Maduro teve dificuldades de ser cadastrada e votar fora do espaço venezuelano, e depois o processo de falta de transparência na distribuição dessas atas para que se pudesse contar os votos. Isso se deve não ao processo eleitoral em si, Kelly, que esse parece ser muito institucional e burocrático, mas a maneira como o governo controla os espaços onde ele pode manipular esse processo. E aqui, sim, que se vai valer, de alguma forma, esse autoritarismo, esse processo ditatorial pelo qual Maduro conduz a Venezuela, né? Deixando muito pouca brecha para que a democracia e a legitimidade do processo possa ser contestada, para que se possa, então, averiguar as melhores
práticas dentro de um processo democrático. Então, veja, a eleição ela teve algumas coisas que acabam sendo, de alguma forma, questionáveis, ou seja, nem todas as sessões fecharam na mesma hora. A justificativa era que tinham pessoas para votar ainda na fila, mas essas pessoas normalmente estavam em regiões onde o presidente estava com mais, o atual presidente estava com mais chance de ganhar, então ali as urnas ficaram abertas um pouco mais de tempo. Então é um processo que institucionalmente é muito parecido com todos os processos de votação ao redor do mundo, mas que efetivamente quando tem a mão do Estado ditatorial venezuelano organizado e controlado por Maduro, acaba sendo deslegitimado por falta de transparência e falta de respeito às regras institucionais. Pois é, professora. Inclusive, o site do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela completou várias horas fora do ar, isso pouco antes das 7 da manhã de hoje. Inclusive, o órgão informou que os sistemas sofreram um ataque. Maduro disse que o site foi hackeado numa tentativa de evitar que a população tivesse acesso aos resultados. Os dados de apuração seguem em 80% e lembrando que a oposição vem denunciando esse resultado. Muitos analistas falam, olha, será que o país vai continuar num caos, né? Porque a gente sabe das dificuldades enfrentadas na Venezuela. Então, como que a gente vai poder assim, analisar tendo esses ingredientes aparecendo? Então, Kelly, eu acho que nós temos dois caminhos agora para o Maduro. Um deles parece que é o mais óbvio. O comportamento de Maduro, que vem sendo visto por todos nós nos últimos 13 anos, 11 anos, né? Não vai mudar. Ele continuará tendo um comportamento à frente do governo venezuelano, se concretizar o resultado dessa eleição e se tudo for caminhar para o que parece estar caminhando, de controle das estruturas, de manipulação das estruturas, de perseguição à oposição, de confrontamento com alguns países do globo, ou seja, principalmente Estados Unidos, né? Então, esse comportamento do Maduro parece que não vai mudar, porque ele precisa dessa situação para inflamar os seus correligionários, os seus apoiadores. Agora, Maduro sabe que precisa de um certo grau de legitimidade para voltar a ter relações com os países ao redor do planeta, com alguns aliados, e nem só com aliados, mas com países como os Estados Unidos, por mais que ele seja sempre contrário e muito provocador e ataque os Estados Unidos, ele precisa dessa relação, principalmente para reorganizar a economia da Venezuela. Então, o que muito se espera, muitos têm falado, é que a figura de Maduro não vai mudar. E nós percebemos no primeiro discurso que ele fez após os resultados, né, essas prévias desses resultados, que ele confronta, ele chama os opositores de fascistas, ele diz que sabe de onde teria vindo esse ataque, coisa que é muito difícil de atribuir quando se fala de ataque cibernético. Então é a retórica do confronto. Mas, por outro lado, para ele se sustentar e não fazer com que a Venezuela estagne e seja ainda mais isolada no mundo, ele vai precisar ter um certo grau de ponderação. E é aqui que talvez a gente possa ver algum grau de mudança. Agora, isso não significa que o país deixará de ter um controle autoritário por parte de Maduro, que os contrários serão perseguidos, presos e até mandados embora do país. Então, o resultado da maneira que se coloca, é um pessimismo que nós vemos aqui para frente. Uhum. É um cenário que a situação fica pior ou se estagna e não melhora em nada para a população da Venezuela, e traz um problema regional efetivo para a região latino-americana, principalmente se nas eleições americanas nós tivermos uma vitória de Donald Trump. Pois é, e a gente vai seguir acompanhando. Agora, professora, para a gente fechar essa primeira parte aqui da nossa análise, vamos lembrar que o Maduro disse que se
eleições, poderia acontecer um banho de sangue. E minutos depois da divulgação do resultado, ele disse num discurso para os apoiadores dele o seguinte: o povo disse paz, tranquilidade, fascismo na Venezuela, na terra de Bolívar e Chávez, não passará. Como a senhora atribui, né, essas falas e como que elas puderam ter, principalmente essa anterior do banho de sangue, como elas podem ter impactado para esse resultado? Então, eu acho que para o resultado em si, ela não impacta. As pessoas não mudaram o voto por causa que ele prometeu, ou a ideia de que existiria um conflito entre os contrários dentro da Venezuela. Principalmente se a gente for analisar o grau de tensão que a sociedade venezuelana tem e o grau de vontade de mudança que se percebe no discurso de muitos grupos dentro da sociedade venezuelana, né? Agora, essa ameaça causa um medo efetivo fora da Venezuela, né? Ou seja, do que poderia acontecer se efetivamente o resultado fosse outro. Como poderia o governo de Maduro desestabilizar? A gente sabe que, por exemplo, Maduro tem dois grandes grupos armados que o apoiam, um institucional, as Forças Armadas, e outro, os seus grupos meio milicianos, que a gente pode chamar assim, são pequenos grupos da sociedade civil armados que ficam, obviamente, fazendo algum grau de terror na sociedade para que isso, de alguma forma, faça valer a lei do silêncio e se submeter à regra de Maduro, né? Então, esse ato talvez seja muito mais impactante para as pessoas não votem, que as pessoas não vão às sessões votar, já que o voto não é obrigatório na Venezuela, do que necessariamente as falas de Maduro mudando opiniões, né? Então, de fato, essa fala anterior ao resultado é mais impactante. A fala seguinte, que é na terra de Chávez e Bolívar, fascismo não supostamente se propagará, né? Não passará, é uma frase muito emblemática para atribuir aos seus contrários essa identidade fascista, o que de fato não, do discurso que se viu, de tudo que se falou, está muito longe de ser, obviamente, um grupo de extrema direita que estava concorrendo, ou fascista que estava concorrendo com Maduro, né? Hoje, quem aplica um grau de autoritarismo que pode ser chamado de ditadura no território venezuelano Nicolás Maduro. Então, veja, mas é uma retórica que funciona naquela ideia de nós contra eles, né? Então, veja, pouco convence quem está fora da Venezuela, pouco convence quem é contrário a Maduro, mas inflama de forma efetiva aqueles que estão apoiando. E é disso que ele precisa agora. Ele precisa de uma parte da população na rua legitimando esse resultado que é pouco transparente, mas que as instituições venezuelanas estão agora dizendo que é o resultado final e que valerá daqui para frente, né?